Uma boa noite, queridos amigos, e dependendo de quando você estiver me assistindo, um bom dia e uma boa tarde. Estamos iniciando mais uma gravação ao vivo aqui no meu canal, vamos dizer aqui no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete. E amigas, vamos conversar hoje sobre crise de ansiedade coletiva. E isso não fortuitamente, mas em função de um ocorrido numa escola estadual na zona norte de Pernambuco, de Recife, onde 26 alunos foram acometidos num efeito em cadeia de uma crise de ansiedade. E eu creio que em cima desse assunto e no desenho desse acontecimento existem muitas coisas que a gente pode observar, aprender, inclusive extrair como forma também de instruir, pensar e acompanhar a trajetória dos mais novos em relação à faixa etária que acometeu aqueles jovens lá naquela escola, mas tem uma utilidade geral e ensinamentos muito pertinentes para todas as faixas etárias. Até porque, meus amigos, eu vou confessar para vocês uma impressão de que fenômenos como aquele que ocorreu na escola em Recife, embora seja notificado pelos profissionais de ser um fenômeno atípico pela proporção que ele ganhou, e de fato, de uma certa forma, ao meu ver, esse é um tipo de fenômeno que tenderá a se tornar cada vez mais comum. E aí nós vamos aqui conversar para a gente poder entender e buscar visualizar da melhor maneira possível. Porque o meu intuito, pelo amor de Deus, não é alarmar, não é criar pânico ou trazer aqui uma palavra ou uma reflexão onde as pessoas saiam daqui mais tensas do que conscientizadas, ou edificadas por aquilo que a gente vai conversar. De maneira alguma. A minha intenção aqui, e que faz jus, inclusive, a eu ter selecionado esse acontecimento como tema para uma conversa de live aqui, é pela seriedade do que ele representa. E conforme a gente for conversando, eu creio que vai ficar claro para todos como que todos os elementos que participaram das engrenagens que culminaram naquele evento, eles não estão presentes só naquele contexto. Eles estão espraiados em todas as direções no mundo, bastando apenas aquilo que particularmente eu chamo do alinhamento interplanetário, que é aquele fenômeno que acontece de quando em quando um dado fenômeno ocorre de uma forma singular, porém causando uma impressão diferenciada aos olhos dos observadores. Então esse alinhamento interplanetário, ele ocorre de tempos em tempos de modo a alinhar determinados fatores e deflagrar determinados processos. E é esses fatores que eu quero pensar, que eu quero trazer aqui para a gente refletir e a gente observar. Obviamente que se conscientizando para da melhor maneira possível se evitar. Eu digo que o que aconteceu lá em Recife terá uma probabilidade muito grande de daqui para frente esse tipo de fenômeno já não ser uma coisa atípica, porque
poucos se dão a essa oportunidade que, por exemplo, você está se dando aí, de poder dar uma parada no seu tempo para poder ouvir e refletir, para poder pegar esse tema e pensar, e falar consigo mesmo o que daquilo que aconteceu com o outro me concerne ou pode ter a ver comigo, para que eu, enxergando em mim, eu possa então me manejar e me conduzir, evitando percalços desnecessários. Nem todos têm essa predisposição. A vida das pessoas está muito corrida, é muito atarefada, de modo que uma série de coisas elas vão acontecendo ao nosso redor, mas são pouquíssimas vezes que a gente para pensar no que esses acontecimentos nos concernem. De modo que nós vamos dando agasalhos para uma série de gatilhos e de processos e de elementos que tudo o que se precisa é do tal alinhamento interplanetário para promover a junção e a articulação desses elementos dentro da gente e então deflagrar processos que até então não se eram comuns de se observar, mas vão se tornar cada vez mais. Portanto, aqueles que se esforçarem para caminhar sóbrios, atentos, amantes da sabedoria e do discernimento, abertos e exercitados no autoconhecimento, esses terão uma probabilidade menor, muito menor, de serem alvos ou vítimas desses processos. Mas, meus amigos, eu estou vendo muita gente boa chegando aqui, dando boa noite. Querida Márcia, boa noite. O Osvaldo, boa noite. Meu amigo Gustavo, boa noite, meu amigão. Gente boa, todos vocês sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre aqui adentrar então de maneira formal aqui dentro desse nosso tema e dentro do drama ocorrido naquela escola. O contexto, se aventaram, alguma... Ô, querido Edivaldo, ô, meu mano querido, boa noite, um abraço, meu mano, que bom vê-lo aqui, viu? Coisa boa. O contexto, ao que tudo se levantou, eu li algumas hipóteses, mas que acabaram não se sustentando, como possível causa, mas as que mais estiveram relacionadas e se aproximaram era o fato de que se tratava de uma semana de provas e de que possivelmente essa tensão somada com outros elementos disparou a crise em uma das colegas e que se desdobrou de uma maneira tal que naquilo em que uma foi passando mal, foi então exercendo um efeito de contágio em todos os demais alunos presentes. Não todos, mas muitos foram entrando na mesma vibração. Inclusive, a última matéria que eu li agora, até recentemente, teve uma jovenzinha que chegou a sair da escola, ela foi observada tampando os olhos e os ouvidos, e ela saiu da escola, até porque ela não morava muito longe, para tentar fugir daquele cenário, mas no meio do caminho ela começou a passar mal, então ela retorna e fica abraçada com um colega dentro da escola, chorando compulsivamente, até que ela pede para que o colega chamasse a mãe dela chegou, ela era asmática, até se utilizou, embora ali não estivesse tendo uma crise de asma, mas sim de ansiedade.
e ela foi se acalmando aos poucos com a mãe, à base de muito choro, né? E depois a mãe, inclusive, comentou que ela já fazia uso de medicamentos para conter crises de ansiedade. Portanto, o cenário ele foi um cenário de um estopim que gerou um efeito dominó, contagiando diversos colegas e na medida em que a proporção dos afetados ia aumentando, isso ia causando uma atmosfera de pânico cada vez mais intensa. Inclusive foi notificado pelos jovens que estavam presentes que quando se soube que tinha ambulância do lado de fora, ao invés disso trazer alívio, parece que isso chancelou a atmosfera de desespero que estava presente, porque era como se tivesse feito a confirmação de que a coisa estava ruim mesmo, né? Os paramédicos, né, que atenderam, foram disponibilizados, né, 16 profissionais, 6 ambulâncias, notificaram sudorese, taquicardia, né, e muito nervosismo, né, por parte, dificuldade, né, de respiração por parte dos jovens, alguns deles entrevistados tendo notificado sensação de morte, ou seja, todos os desenhos e características da manifestação da crise de ansiedade. E atente para o uso da palavra crise, porque é o que realmente representa. A crise, ela se refere a um episódio, porque para chamarmos de transtorno, isso teria que ter uma continuidade, uma regularidade dentro de uma faixa de tempo. Mas como se deu como algo pontual, então nós estamos falando de uma crise de ansiedade, né? Agora, a grande verdade é que quais as possíveis razões de ter eclodido um fenômeno considerado atípico e ter atingido a proporção que atingiu, e também por que eu comecei falando aqui para vocês de que, ao meu ver, existe uma probabilidade desse tipo de fenômeno acontecer com mais frequência, face ao modo como o mundo vem funcionando ultimamente. Ora, a grande verdade é que para um fenômeno acontecer é necessário a presença de determinados elementos presentes, de determinadas predisposições existentes. Como nós somos indivíduos e carregamos uma considerável cota de singularidade em relação uns aos outros, esse tipo de fenômeno ele se faz incomum porque aquilo que reúne os elementos para se fechar a manifestação de um dado fenômeno com uma pessoa não necessariamente se encontram em mim. Portanto, o que se manifesta nele acaba não se eclodindo em mim. Muito embora, todos nós somos solidários numa certa cota de sugestionabilidade, que é o potencial social que caracteriza a nossa subjetividade pelo modo como nós afetamos e somos afetados na relação com o outro. Essa carga em
empática e que me deixa suscetível ao comportamento do outro, de me influenciar, por exemplo, você pode notar e perceber como que as pessoas são de uma forma quando elas estão sozinhas e como elas são de outra forma quando elas estão inseridas num grupo. Isso, então, na adolescência, quando a nossa sugestionabilidade é muito intensa, isso é muito notório de se observar, né? E a psicologia de grupo, inclusive, se debruça e tem vários estudos para tentar descrever e delinear essa experiência, apontando o fato de que o coletivo exerce uma influência tal que ele tem o potencial de nulificar, de anular a singularidade do sujeito, de modo que no grupo o sujeito passa a aderir à mentalidade grupal e age como tal de uma forma diametralmente oposta ao que ele agiria sozinho. Um exemplo disso, por exemplo, você observa pessoas em estádio de futebol, na torcida, e aí começa toda aquela febre grupal de defesa da própria bandeira, que fica altamente mordida pelo modo como o outro grupo está ofendendo e fazendo, e dali eclode uma solidariedade, um espírito de solidariedade, de vinculamento ali, que os indivíduos, obviamente, sobretudo aqueles que já carregam determinados elementos e predisposições compatíveis com o espírito, com a atmosfera que se forma no momento, eles entram corredor abaixo e se lançam a determinados comportamentos, como, por exemplo, não é incomum em situações em que brigas em estádios de futebol terminam de maneira catastrófica com a morte de pessoas, aí vão entrevistar o sujeito que bateu até matar, e aí fica todo mundo impressionado assim, mas cara, era gente boa, era um cara tranquilo. E de fato, era sozinho, mas em grupo ele se transformou. Em grupo, no clima, no contexto, e possuído pelas emulações da acumulação dos sentimentos presentes naquele grupo, ele se tornou suscetível até passar a se entregando a essas emulações, até que elas ativaram o modo irracional, onde a consciência foi totalmente obstruída em favor da explosão de instintos dentro dele na direção do outro, que deixou de ser gente e passou a ser apenas um objeto do seu extravasamento pulsional. Então, eu estou aqui apenas abordando e mencionando contextos onde a sugestionabilidade e o comportamento diferenciado do sujeito, quando ele está só e quando ele está em grupo, é algo inerente, é algo intrínseco, instintual do ser humano. Portanto, quando a gente fala de elementos e de predisposições que, uma vez presentes, nos tornam candidatos mais vulneráveis e propensos a determinados tipos de fenômenos e de acontecimentos, de uma certa forma, em relação ao que aconteceu lá em Recife, todos nós estamos passíveis disso. Todos nós. Até por esse elemento de empatia solidária, de natureza neuropsicofisiológica, porque o próprio cérebro,
ele também trabalha com essas engrenagens. Isso não é só de natureza psicológica. A nossa neurofisiologia, ela também trabalha nessa direção. Eu vou pegar um exemplo simples aqui para você visualizar. Se alguém bocejar do seu lado, a probabilidade de você bocejar também é muito grande, né? Então, o máximo que a gente pode dizer aqui são pessoas que estejam mais ou menos propensas ou vulneráveis a essa tendência intrínseca da nossa operação psiconeurofisiológica. Mas entre os mais, entre os menos, todos nós possuímos essa propensão. Isso é humano. Então, partindo desse elemento, dessa empatia solidária, que a começar do cérebro e pervadindo a nossa psicologia, tende a mimetizar o comportamento do outro, reproduzir o comportamento do outro via indução, via influência, tanto quanto o nosso comportamento na direção do outro também gera a mesma reverberação, podem estar presentes também outros elementos. E é aqui que começa a entrar o X da questão. Porque começam a entrar os outros elementos e então nós abordamos o primeiro deles, que é essa empatia solidária que nos torna, numa medida maior ou menor, sugestionáveis ao comportamento do outro sobre nós. Ok? Agora, outros elementos, eles vão se configurar de modo mais específico e tem a ver com cada pessoa. Para mim é um tanto quanto compreensível o fato de, apesar do fenômeno ter ocorrido com uma quantidade expressiva de pessoas, foram 26 jovens, todos eles eram pertencentes a um mesmo contexto em comum, ou seja, a escola estadual ali na zona norte de Recife. Ora, um contexto em comum propicia uma maior possibilidade de compartilhamento de elementos e características que possam estar participando na receita do bolo, ok? Portanto, todos ali estavam em semana de prova, todos ali, de uma certa forma, tinham contato e comunicação direta ou indireta, partilham de um universo, por mais diverso que seja, mas com características em comuns. Então tudo isso contribui para uma certa uniformização do pano de fundo, que deu respaldo para o deflagramento da crise, ok? O fato é que o modo como o mundo está se globalizando, tudo tem sido mais uniformizado em relação àquilo que a gente deseja, àquilo que a gente consome, àquilo que a gente interage, àquilo que a gente assiste, àquilo que a gente vive, né? Outrora, os oceanos davam conta de criar distanciamentos culturais, que o que acontecia do outro lado do mundo ou demorava anos para chegar do lado de cá, ou chegava numa reverberação muito sutil e superficial. Mas com o mundo interconectado, a cultura está ganhando uma tonalidade de uniformização, de modo que esses alinhamentos e padronizamentos no desejo, nas aspirações, nas interações, nos conteúdos que a gente consome, vê, assiste e interage, tudo isso daí vai promovendo a produção e a fabricação e o surgimento de tendências e de elementos similares dentro da gente. É por essa razão
que eu vou dizendo que esse fenômeno que aconteceu lá, né, ele vai ter a probabilidade de acontecer cada vez mais, pelo modo uniformizado como a gente se utiliza e consome o mundo, né? Se utiliza e consome o mundo. O iPhone que é aspirado aqui, ele é aspirado lá no Recife também, né? O carro XYZ que a gente aspira aqui, ele é aspirado lá também. A novela que a gente assiste aqui, eles assistem lá. O YouTube que pega aqui, pega lá do outro lado do oceano. Então tudo isso está criando uma rede de uniformização e interconexão de todos os humanos, de modo inevitavelmente, óbvio que numa escala que a gente não pode mensurar, mas promovendo condicionamentos mais uniformes, mais padronizados. Portanto, nós tenderemos a ver uma suscetibilidade de contágio cada vez maior, que para isso que aconteceu com um não espraiar para o sujeito que observou, ele precisa dispor de uma singularidade muito diferenciada, porque se divorciar ou se desfazer da empatia solidária que mimetiza o comportamento do outro, que eu estava dizendo anteriormente, que é instintivo e intrínseco à subjetividade humana, isso ele não vai conseguir se desvencilhar. Mas esse tipo de tendência não opera de maneira tirânica e absoluta na gente. Eu posso, por exemplo, ver alguém bocejar e travar o meu bocejo aqui. Eu posso travar. Eu estou vendo ali alguém bocejar, meu Deus do céu, mas eu estou aqui. Por exemplo, eu estou aqui com o dia todo nas costas, depois de ter trabalhado tudo, a probabilidade de alguém bocejar do meu lado e a vontade de bocejar vir aqui vai ser imensa, mas possivelmente eu vou travar, porque eu estou aqui numa conversa, numa live, eu vou dar uma segurada e tudo, e logo desarticulando e me desconectando da situação, a sensação, a vontade de bocejar passa, né? Agora, se eu estou num contexto completamente relaxado, não estando vinculado a nada, alguém boceja do meu lado e eu já estou com sono, a probabilidade de eu me deixar levar é muito grande, né? Aí, olha só, nossa querida Raquel, ó, só de falar em bocejar, eu já estou bocejando. Então, ela nem precisou ver alguém bocejando, só falar no assunto. Não é só ela não, é uns 3 ou 4 aí já deve ter varrido. Só para a gente ter uma noção de como esses processos operam na gente. Esses processos aí, eles são humanos, eles fazem parte da gente. Agora, por que eles chegam ao ponto de se tornarem irresistíveis? Por que aqueles jovens, eles simplesmente foram num efeito dominó, mimetizando a reação que nem começou neles, começou no outro, mas eles se viram completamente indefesos em relação à progressiva expansão da intensidade dos sintomas dentro deles. E aqui é que é o ponto para a gente poder refletir, né? Na verdade, um dos pontos, né? Eu acho até muito interessante a leitura que um determinado profissional fez, né? Atrelando o pano de fundo da razão daquele fenômeno ao uso excessivo de celulares, né? E das redes sociais. Com a pandemia e o isolamento social, houve uma concentração dos jovens muito grandes em aparatos tecnológicos e redes sociais. E esse tipo de interação e de troca precarizou
a saudável exposição e interação, sobretudo nessa faixa de idade, que é absolutamente saudável que o jovem tenha para poder exercitar a sua interação com o outro. Portanto, passou-se aí praticamente 2 anos sem o sujeito se expor àqueles nervosismos naturais, àquelas impaciências naturais, àquele mecanismo de timidez, aquelas pequenas tensões das relações interpessoais, e que na faixa etária da adolescência são vivenciadas de uma forma muito mais amplificada. Até mesmo pela etapa da jornada e da maturação neuropsíquica que esses jovens nessa época ainda se encontram. Portanto, quando eles chegam na escola e começam então com as interações, eles começam a ser visitados por uma multiplicidade de sensações que encontram na consciência deles uma fragilidade muito grande para elaborar e redirecionar o modo como essas sensações começam a visitar eles. E aí eclodem um e outros tão fragilizados quanto, não estando exercitados assim como aquele primeiro, carregando essa propensão de mimetizar empaticamente o que acontece com o outro, né? Portanto, nessa configuração, começou ali o efeito dominó de todos serem contagiados um atrás do outro, possivelmente pela similaridade da fragilidade, pelo modo assombrado e assustado que o desconhecimento que eles possuem de determinadas sensações, sem saber fazer a leitura daquilo que eles estavam sentindo, então abriu-se espaço para o desespero. E quando o desespero entra em jogo, é como você tentar apagar o fogo com gasolina. Ao invés de você apagar, você aumenta a combustão do incêndio, né? Ora, eu não preciso nem falar de adolescente. Uma das coisas que eu mais atendo no meu cotidiano de trabalho é crise de ansiedade. E quantas não foram as vezes que eu ouvi pessoas indo parar, e isso nós estamos falando de adultos, irem parar desesperadas no hospital, tendo a sensação da iminência de morte, e chegando lá, ouvem do médico que é uma crise de ansiedade. Olha, a sensação é tão catastrófica, tão incômoda e dilacerante, que muitos desses, inclusive, chegam a sair do hospital ofendidos, achando que o médico não era devidamente habilitado, estava falando besteira, ou não estava acreditando nela. É um absurdo. Inclusive, já tive uns 3 ou 4 pacientes que me chegaram assim, indignados. Absurdo, fechei ele lá, o cara falou que era minha ansiedade, então tá dizendo que o que eu senti era coisa da minha cabeça, porque aí fica com essa crise. Agora, o porquê que essa crise está aí presente? Porque nós desconhecemos as nossas sensações. As nossas sensações, elas operam na gente como um ente estranho. E até dependendo da intensidade com que ela nos visite, o nosso imaginário ele já é tão sofisticado com a ideia da morte, do desamparo, que sensações que entrem em associação com essas ideias imaginárias fecham o circuito do desespero no sujeito, principalmente se ele já tem históricos familiares de determinados acontecimentos que causaram uma impressão muito forte na memória afetiva do sujeito, né?
Então, por isso é que eu estou dizendo aqui que, muito embora aquilo aconteceu com adolescentes, é o que eu estava falando no início. Nós estamos falando de um fenômeno que implica todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Porque as sensações, quando se deflagram e esbarram com o desespero, porque inicia-se a associação de que é algo tremendamente ruim e que não tem como estar sob o seu controle, foi aí que o desespero de uma colega, que inclusive começou a gritar, foi semeando uma atmosfera de descontrole, de morte, de desespero e de aflição, e que nessa direção aí foram sucumbindo um atrás do outro até totalizarem 26 jovens nesse desespero. O que eles tinham em comum? Fragilidade, incipiência, ou seja, eles eram iniciantes na vivência de determinadas sensações e movimentos psicoemocionais. Certamente vidrados em jogos e tendo seus tédios, tendo as suas angústias e suas depressões sendo precocemente afugentadas e enterradas com a entrega obsessiva a esses dispositivos tecnológicos de entretenimento, seja na forma de pornografia, seja na forma de jogos, seja na forma de séries e de vídeos. Portanto, os jovens já numa incipiência natural da consciência em função da sua faixa etária, não conseguindo modular, até por falta de experiência e de noção, uma série de sentimentos e sensações que brotam do lado de dentro, aliado com um isolamento social que os manteve dentro de uma zona de conforto, fechados dentro de um contexto que eles tinham e têm total familiaridade, logo não os estimulava a nenhum saudável desconforto na direção do desenvolvimento. E, portanto, tendo anestesias para poder se aliviar dentro daquilo que pressionava em função do contexto adverso da pandemia, isso vai criando fragilizações. Fragilizações, no caso, coletiva, onde dentro de um grupo que partilha de um mesmo contexto e atmosfera, vai ser cada vez menos incomum o que estoura em um não venha varrendo como efeito sobre todos. Inclusive esse efeito debandada você pode assistir muito, por exemplo, no centro da cidade. Se você pegar locais movimentados e botar uma pessoa para sair correndo do nada, olha, não será improvável que 2 ou 3 comecem a correr com você. Se com um correndo já é assim, imagine se você andando e você vê 15 correndo. A pressão é muito maior sobre a nossa subjetividade, né? E é aí que ocorre essa tendência da mimetização e que leva a esse efeito dominó no modo como vai contagiando todos os envolvidos, né? E aí o Gustavo vem e coloca aqui: já passei por essa situação e critiquei o profissional que me atendeu. Só com o tempo que aprendemos a identificar os sinais, depois de quase 6 anos da minha primeira crise, ainda acontece comigo. O Gustavo aqui deve estar falando, né, sobre ter tido sensações extremamente aflitivas ao ponto de ter pensado ser um infarto ou um AVC, e aí chegar lá no hospital e o sujeito notificar que, olha, não, é uma crise de ansiedade. E aí vem uma inconformação que parece até que o médico está de má vontade em atender, né?
E aí o Gustavo complementa: a diferença é que hoje em dia não tenho mais esse tipo de reação e consigo identificar e colocar um curativo no momento. Que maravilha, Gustavo! É nessa direção. Até porque, para se lidar com esses sentimentos, a gente precisa observá-los. A gente não pode ter uma relação imaginária com eles, a gente precisa visualizá-los, para de maneira pacificada, sem desespero, a gente treinar a domesticação deles. Agora, se isso já é um desafio para adultos, o que dirá para jovens e adolescentes daquela idade? Um outro ponto que eu quero chamar aqui a atenção, tá? E inclusive poderá servir aí ao bom propósito dos nossos últimos 10 minutos aqui de conversa, valendo dizer, tá, meus amigos, que assim como o Gustavo, quem quiser trazer aqui alguma dúvida, alguma questão, por favor, escreve aqui para a gente poder conversar, ou até um depoimento, ok? Eu quero também trazer aqui, porque falando aqui e desdobrando as causas, fazendo os paralelos entre eles e nós, como isso não está circunscrito a uma faixa etária e como que de uma certa forma todos nós estamos vulneráveis, né, a esse tipo de acontecimento. Primeiro porque nós inevitavelmente, até os mais elaborados e bem resolvidos, possuem uma cota de sugestionabilidade, porque isso é mais do que neurológico, isso é mais do que psicológico, isso é neurofisiológico na gente. Mas não quer dizer que nós temos, uma vez que a gente tenha essa propensão, esse marcador neurobiológico e que nos deixa suscetível de afetamento ao modo como o outro interage e se comporta com a gente, que isso necessariamente seja uma tirania, que isso seja um karma. É possível a gente se desvencilhar dessa influência que vem do outro. É possível você estar numa torcida e ver a turba saindo para brigar e você não acompanhar. É possível todo mundo começar a sair correndo num desespero difuso de algum gatilho que foi acionado e você ficar parado para observar. Só que esse movimento aí, ele não é dado, ele é desenvolvido. E para isso você precisa ter abertura e disponibilidade de conhecimento para dentro, de olhar para sentimentos e ir buscando esse treinamento. Porque a ansiedade, em primeiro lugar, a gente precisa identificar a causa. Sim, é preciso uma viagem de autoconhecimento. Ninguém desenvolve aquele tipo de reação, até mesmo aquelas crianças lá, aqueles jovens lá, sem que isso não tenha a convergência e a interação de determinados elementos e predisposições, que é importantíssimo que aqueles jovenzinhos parem para conhecer, e será de inestimável valor para eles dali para frente na vida deles. Né? Porque uma vez com essa ciência, eles poderão melhor se observar para então buscar desarticular a formação dessa estrutura a fim de evitar a eclosão daquele tipo de reação novamente. E é assim com a gente também, né? E aí vem aqui a Neide, coloca: difícil, não impossível identificar a crise quando aparece e saber que vai passar, mas às vezes é difícil controlar. Neide, o primeiro trabalho de fato é identificar, e depois de identificar é de controlar e de treinar. Mas aí, Neide, eu vou complementar uma colocação, porque a grande verdade é que
a dificuldade de controlar, sobretudo, é pela tentação da gente se desesperar. E o desespero, ele nasce quando você se vê e se sente encurralado pelo contexto, sem saída. E é aí que então começa a se debater, a se agoniar, porque a sensação é como se você não tivesse para onde correr. E a crise de ansiedade é um encurralamento psicológico com a sensação da morte. E isso, na maioria, gera ansiedade. É por isso que eu estimulo muito o cultivo de uma espiritualidade saudável, para que, pela via daquilo que você se permita crer, a morte possa ir perdendo a sua característica de destruição e extinção do ser. E uma vez que você passe a acreditar e alimentar a sua consciência de um cuidado superior, não estou dizendo que isso dá conta de anular essas sensações de desconforto, mas essa credulidade impede a formação do desespero, que é justamente o que leva para o ápice da crise de ansiedade. Por isso é que controlar essas sensações sem ter algo superior no qual se pode acreditar é um trabalho ardoroso, porque frequentemente é bom. Sim, existe a meditação, existem determinadas massagens, existem determinados métodos, até mesmo de respiração, inclusive esse é um dos mais indicados, onde você retoma a respiração, porque tudo no corpo começa a entrar numa ebulição tal que converge e parece que vai como uma cachoeira seguindo e desabando na direção do desespero. Então você tem que tomar as rédeas da respiração e começar a concentrar a sua atenção numa dada direção. Ano passado eu tive uma crise de ansiedade muito grande, muito intensa. Eu estava num momento aqui abrindo a clínica que hoje nós estamos trabalhando, mas estavam aparecendo alguns percalços, alguns impedimentos, algumas dificuldades, e tudo aquilo começou a me afetar de uma tal maneira, até pelo modo como eu estava vendo o desdobramento da coisa. Eu sei que as reuniões que eu precisei participar, eu consegui participar de maneira sóbria, equilibrada, mas isso foi numa quinta-feira, quando eu cheguei em casa, a minha esposa dormiu, o meu filho dormiu, e eu fui fazer o que eu costumo fazer costumeiramente, que é pegar o meu livro de cabeceira e ler. E no que eu estou lendo, sem que eu pudesse, não havia nenhum contexto, a minha respiração começou a ficar ofegante, e começou a se desdobrar em mim uma angústia, que aí eu comecei a tentar ver se de repente era a minha posição na cama, fui sentando direito, aquilo foi indo, e aquilo foi batendo, e aí foi vindo uma vontade de chorar, mas a vontade de chorar não vinha, ela não se efetivava, até porque eu não tenho problema nenhum em chorar, e aquela pressão foi acontecendo. Aí eu pensei em acordar a Michele, eu falei assim, cara, eu nunca senti isso, e de fato, até então, eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. Fiquei de chamar a Michele, eu falei assim, cara, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, não estou entendendo. E aquilo foi me tomando aquele desespero, até que veio na minha mente
a crise de ansiedade. Eu disse, Felipe, você está tendo uma crise de ansiedade. Olha tudo o que você passou. Olha tudo o que está acontecendo. Eu creio que chegou a hora da sua alma cobrar o débito. A alma está cobrando o débito de tudo aquilo que você está suportando aqui, que você está lidando, que você está vendo. Você está lidando com cenários novos. Eu estava entrando num contexto novo e aquilo tudo me pressionando, a insegurança, um misto de insegurança. E quando a gente entra numa crise de ansiedade, até pelo tipo de química e de neurotransmissores que são liberados, os pensamentos e as sensações, elas são as mais catastróficas. Não tem um pensamento que venha com uma coloração positiva. E nossa, começou a vir, cara, mas isso daqui vai acabar, você não vai conseguir pagar isso, você vai ficar coisa que você vai aquilo dali vai desmoronar, aquilo. E aí quando eu percebi, eu disse, cara, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Mas olha, eu cheguei na soleira do desespero. Tava ali assim, a ribanceira tava ali, eu fiquei com meio pé para fora da ribanceira para cair abaixo. E aí eu parei e falei assim, cara, eu tô numa crise de ansiedade, então vamos lá, o que eu faço agora aqui nesse momento? Eu olhei para Michele, você acordo ela para a gente ir numa emergência. Falei assim, cara, eu vou fazer aquilo que eu sempre digo para as pessoas para fazer. Eu estou numa crise de ansiedade porque a minha alma está reverberando uma série de pressões e de impressões e de pressões que toda essa situação aqui da obra e da clínica e desse contexto que eu estou envolvido está reverberando sobre mim. Então, sobre as minhas sensações, eu não vou conseguir parar agora. E é isso que a gente precisa entender. Nós não temos uma gestão direta sobre as sensações e sobre os sentimentos. Sentimentos e sensações são involuntários. E a nossa interação sobre eles é secundária. Assim, o único terreno que eu tenho acessível e voluntário nesse momento aqui é a minha consciência. Então, se é a minha consciência, eu vou ficar aqui respirando, afinal de contas não tem mais nada para fazer. Eu estou aqui à noite, e à noite, né? A noite tem muito dessa conotação, né? A noite, o breu, o escuro, né? O de noite. Então essas coisas ganham um certo reforço psicoimaginário na gente. Mas eu falei, eu vou ficar aqui quietinho e eu vou chamar para mim aqui a receita de cura de Jeremias, de Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu sei que eu estou sendo visitado só por sentimentos e sensações e pensamentos catastróficos, mas enquanto eu ficar lúcido e acordado aqui, eu só vou trazer à minha memória episódios e eventos em que Papai do Céu me livrou, cuidou de mim. Quando eu pensei que estava desassistido, eu estava sendo livrado de situações milagrosas que aconteceram com pessoas ao meu lado, atestando esse cuidado e esse amor sobre nós. E eu comecei a proliferar esses pensamentos, mas era como uma esgrima aqui dentro, né? Porque era eu pestanejar e os sentimentos catastróficos começavam a voltar. Aí daqui a pouco eu tinha que assumir pão. Não, eu olhava de novo, não, mas as misericórdias do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Graças a Deus eu cheguei até aqui sem passar fome, e ainda que eu perca tudo isso e fique tremendamente endividado, a gente vai ter o pão nosso de cada dia, porque nunca faltou, a gente nunca viu que tem e aí e você vai trazendo, ou seja, eu só fui pegar no sono mesmo naquela noite por volta de umas 6, 6:30 da manhã.
Por esse intervalo aí eu devo ter tido uns 3 episódios de sono por exaustão, que durou em torno de meia hora, 40 minutos cada episódio, né? Que por exaustão você dormia e eu acordava, e eu já acordava nos pensamentos catastróficos, no sentimento de angústia, e chamava para a consciência de novo a direção. A direção. Era o mastro de Ulisses. Eu estava ali amarrado, segurando o canto das sereias, puxando, invocando para eu ir na direção delas para ser devorado, mas eu estava ali amarrado na direção da esperança de trazer e colocar e fincar na minha consciência a bandeira do amor e do cuidado de Deus na contramão das minhas sensações. Aí, meus amigos, foi uma noite só de crise de ansiedade. Depois desse período, ainda no ano passado, eu tive 3 episódios de angústia, porque a gente fica neurofisiologicamente suscetível, né? Porque ninguém que é visitado por uma certa intensidade neurológica vai ficar completamente recuperado da noite para o dia. A gente fica suscetível neurofisiologicamente, e aí é por isso que depois de ter sido visitado por aquela convulsão de hormônios e neurotransmissores despressurizando o sistema via uma crise de ansiedade, eu tive esses episódios de angústia que foram trabalhados da mesma forma e na mesma direção. Essas aí, inclusive, foram mais prolongadas. Eu passei uma semana num dos episódios, angustiado, eu emagreci, fui tendo diarreia a semana inteira e segurando a mente e olhando, procurando fazer as refeições sentindo o sabor delas, agradecendo a cada garfada, agradecendo o fato de ter chegado em paz em casa, valorizando a luz do sol. Eu subia para o terraço e ficava ali agradecendo o sol, entrava em contato com as minhas plantas, eu ia numa terapia de contramão, estabelecendo na minha consciência a contraposição a tudo aquilo que o meu sistema neurofisiológico estava reverberando ainda como recuperação daquele episódio de ansiedade, só que nesse caso na forma de certos processos de angústia. Processos de angústia que foram 3. A primeira foi maior... Não, minto, a primeira foi um pouco mais rápido, o segundo episódio durou umas 2 semanas e o terceiro episódio foi mais rápido, durou uns 3 dias. E depois desse terceiro episódio no ano passado, passou. Hoje você vive insinuações da volta da coisa, mas isso não move desespero em mim, porque eu não tenho medo dos meus sentimentos. Eu tenho a consciência guardada no amor de Deus. E eu pude passar pelo vale da sombra da morte das minhas sensações, sendo espancado pelas aflições mais dilacerantes, mas mantendo o olhar fito na esperança. E aí chega um momento que você começa a andar por sobre as águas. E aí o vento e a força do mar já não te assustam, mas você vai pegando uma confiança que na verdade não é presunção, ela não é soberba, ela é uma confiança como quem confia em Deus, como quem se fia nele. E isso vai produzindo efeitos, não que me isentem da tristeza, da angústia e das aflições
aos quais nós estamos suscetíveis, mas nós ficamos distantes e salvos da possibilidade do desespero. Desespero, que é justamente o que nos empurra para a boca da crise. E crise que nos dilacera, crise que gera trauma. E pela via do trauma, a pessoa passa a vida amedrontada da possibilidade daquele quadro se restabelecer. E é justamente esse medo que cria a tensão, que funciona como gatilho para desencadear o processo novamente. E aí fecha-se um ciclo vicioso que em boa parte das vezes só pode ser quebrado via medicamento. O que até aí não tem problema nenhum. Faz parte. Se eu tivesse que tomar medicação, eu tomaria. Inclusive considerei essa hipótese diversas vezes. Mas não foi o caso. E eu sigo em frente. Se um dia eu tiver que tomar, eu tomarei. Mas não foi preciso. E eu creio que é isso que eu quero dividir. Porque se não houver uma decisão da consciência em acreditar, nós seremos engolidos por aquilo que a gente sente. E por essa prerrogativa de empatia solidária que caracteriza o nosso sistema psíquico-neurológico de convívio social, o desespero do outro vai ser cada vez mais um fator contágio para a minha desestabilização. E aquilo que aconteceu lá no Recife tenderá a acontecer cada vez em maiores proporções, porque nós viramos uma geração que desaprendeu a confiar num Deus que é Pai, e a vivenciar isso mais do que uma religião, mas como uma decisão da consciência em acreditar até na contramão das próprias sensações. Portanto, o primeiro passo é se autoconhecer. Você precisa identificar esses sentimentos, porque, pelo amor de Deus, não há pecado nenhum numa primeira vez você ir parar num hospital, né? Até porque as sensações, elas são até muito equivalentes a infarto, a sensações de morte, né? Então é necessário a gente saber identificar essas dinâmicas e esses processos dentro da gente, mas uma vez que sejam identificados, sobretudo uma vez que sejam identificados e reconhecido a causa da eclosão desses processos, então você já tem a faca e o queijo para associar esse conhecimento a uma espiritualidade saudável. E isso vai funcionar como uma ogiva nuclear dentro de você, de modo a produzir uma estabilidade que não decorre da ausência de sensações controversas e contraditórias, mas é de um poder que te ajuda e que graciosamente te possibilita andar por sobre as águas das suas emoções. Agora, esse é o tipo de coisa que vira loucura e filosofia clichê se você não praticar, se você não botar o pé, se você não se permitir. Vai virar uma coisa bonitinha, você vai até achar que isso é coisa para gente iluminada, assim, o Felipe estudou, né? Fez psicologia, aí ele é assim, aí por isso que isso acontece com ele. Se nós somos os nossos mecanismos de evasão, mas eu estou dizendo que isso é para todos, isso está acessível para todos. E a gente pode chegar lá. O negócio é que a gente não quer ter tempo com isso, a gente não quer a gente acha que perde tempo com isso. A gente acha que não tem tempo para perder uma noite de sono com ansiedade, eu já tenho que tomar um remédio aqui. Então a gente vai criando fragilizações e a intensificação cada vez maior da nossa fragilização
nesses sentimentos que nos acometem. Ouvem essa live direitinho, com calma, repete ela. Eu creio que aqui tenham pontos que possam levar a gente a entender o que aconteceu lá em Recife, aquilo que nos concerne a todos nós, e direções para você trabalhar isso em você, em todos nós. Esse daí é o meu trabalho de cada dia. E eu te convido a caminharmos nessa jornada, para que não sejamos afogados pelas muitas aflições que esse mundo e essa geração que só vive conectado para o lado de fora acaba esquecendo da sua alma e do seu mundo do lado de dentro. Meus amigos, espero de coração, eu vi aqui muitas manifestações e colocações positivas, né, do que foi falado. Espero de coração que tenha essa serventia e sirva para edificação. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu canal, no IGTV, e ainda essa semana, se Deus quiser, vai lá para o meu canal no YouTube, e que eu te convido a conhecer o canal Felipe Nazarete, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe. E eu agradeço de coração, meus amigos, a presença de todos vocês, os que interagiram, os que falaram. Muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Uma ótima semana. E se Deus quiser, até quarta que vem. Valeu, gente boa. Um beijão. Valeu.